J'aimerais, Fabio, en quelques mots, si possible, que tu te présentes pour te connaître un peu mieux. Hein, ton prénom, ton nom, ton travail, tes loisirs, hein, ta vie un petit peu. Comment c'est? Oui, salut à tous et merci de cette opportunité-là, de ce cours sur Internet. Je m'appelle Guido Fabio, j'habite en Guyane française Tu es et, brésilien? pardon? Tu es brésilien? Oui, Tu es marié? oui, en quelque sorte, ouais, en concubinage. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis manutentionnaire de fret à l'aéroport. Et tu habites où exactement? Moi, j'habite en Guyane française, à Cayenne, justement, à côté de la mer. C'est sympa ici. Il y a de la nature en Guyane française. Il y a de l'eau partout, de la rivière, de la mer. C'est super, super joli. Je vois que ton français est très intéressant. Quelle est ton expérience avec le français? Comment tu as appris à parler français? Ouais, je suis arrivé ici en Guyane française. J'ai fait un peu de l'école de commerce et, et je travaille avec les Français tous les jours. Et j'essaie de parler au mieux à chaque jour. J'essaie d'apprendre le plus possible. Et je regarde beaucoup la télé et tout ça, ça aide beaucoup. Les émissions de télé en français, c'est très bien. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes faire là en Guyane, là, quand tu ne travailles pas? Tes loisirs? Tu peux nous dire des mots, un petit peu tes passions? Ce que tu aimes faire, tes Euh, hobbies? oui, j'aime bien faire aussi, c'est de siroter avec les amis, sortir avec la famille. Então, gente, ele acabou de dizer siroter. Hein? Siroter é um jeito mais ou menos familiar, não é mal educado, mas é familiar de dizer beber. Ele fala que gosta de beber. Et qu'est-ce que tu aimes boire en Guyane? Qu'est-ce qu'on boit de bon en Guyane? Ah, ben, un peu tout, hein, tout ce qu'il y a à l'Europe, il y a ici, genre beaucoup de Heineken, de la bière fraîche, comme chez les Brésiliens. Gente, é importante, ele acabou de dizer como se disse cerveja em francês, bière. Ok. Et de manière générale, hein, comment tu trouves la vie en Guyane de manière générale? Est-ce que tu penses qu'il y a l'adaptation, parce que tu es brésilien, la Guyane c'est le même continent, c'est l'Amérique du Sud, mais comment est ton adaptation? Comment tu trouves la vie en Guyane? C'est presque similaire comme au Brésil ou il y a beaucoup de différences? Oh, il n'y a pas. Ouais, c'est différent parce que c'est déjà un continent européen. Ici, c'est à côté du Yapak, mais c'est c'est typique français. Ici, il n'y a pas. J'aime bien, hein, j'aime bien. Mais c'est c'est plus en sécurité ici qu'au Brésil. Mhm. Tu peux, tu peux travailler, faire ta vie, d'acheter ta petite voiture tranquille, ta moto, et de ne pas avoir de soucis d'être volé à la fin de la journée. Ok. Eu acabei de pedir para ele qual é a diferença maior entre a Guiana Francesa e o Brasil. Hein? Ele falou que é mais tranquilo lá, é mais seguro, pode fazer uma vida boa sem se preocupar, dá para trabalhar. Hein? Fabio, qu'est-ce que je voulais te demander? Une dernière chose, j'ai oublié. Ah oui, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Guyane, beaucoup de Brésiliens qui vivent en Guyane? Oui, Ok, oui, oui, il y en a beaucoup. ok. Beaucoup de mélanges. Beaucoup de mélanges? Haïtiens, Mhm. brésiliens, Oui. georgetonien, qui vient du Georgeton, qui est à côté du Suriname, Mhm. des Vietnamiens, des Saramaka, qui c'est un peuple qui vient d'Afrique. Mhm. Il y en a aussi
des Guyanais qui sont nés ici, sont métissés et des Blancs aussi, qui sont des métropoles. Et tout le monde parle français ou est-ce qu'il y a aussi des dialectes? Ouais, le seul dialecte, c'est le créole. Ok. Então tem dialecto aqui, lá gente, que se chama creole, que está falando em algumas ilhas também francesas. Ok. Ok. Que tal de dar sua opinião? A gente vai falar de duas coisas da atualidade, ok? Então, gente, aqui vou passar duas dicas para vocês. Ele vai dar a opinião dele e também vamos ver se ele concorda ou não sobre duas coisas da atualidade, ok? Então, primeiro, vamos pedir para ele se ele sabe. Eu queria passar, vamos testar aqui um pouco. Você sabe como se diz em francês? Como eu achei que a gente fala tipo de 3 jeitos. Como que você pode falar em francês? Eu acho que e eu acredito que. Você sabe dizer isso em francês? Acho que je trouve que oui. Okay. Je trouve. Oui. Isso. Je pense. Je pense. E eu acredito que. Je crois que. Ok. Então é isso, gente, tá? Je trouve que, je pense que, os dois para dizer eu acho que, e o último, je crois que, eu acredito que. Então vamos aproveitar falar de uma coisa da atualidade aqui com você, Fábio. Em português para as pessoas entenderem, tá? Porque tem pessoas de todo nível que estão seguindo a gente, tá? Então, a pergunta aqui eu vou fazer para ele. Eu vou pedir a opinião dele sobre a nova reforma da Previdência. É assim que se fala em português, a retraite, a Previdência, é isso, Então, qu'est-ce que tu penses de cette réforme? O que você acha dessa Previdência? Eu não sou muito de acordo. E como que você vai dizer em francês isso? Você sabe? Je suis pas d'accord. Isso. Até que ele é bem francês. Agora ele é quase francês. Porque você está fazendo a mesma coisa que os franceses. Você está cortando a negação. O jeito, vamos dizer, que a gente aprende é a negação em francês. Je ne suis pas d'accord. Só que você viu, gente, ele falou je suis pas d'accord. É natural, eu falo isso também. Ele acabou de falar assim. Então, não é uma questão de corretar ou não. É uma questão de liberdade que a gente tem. Ele acabou de dizer, je suis pas d'accord. E você pode se justificar em francês por que você não concorda sobre essa reforma aqui? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Por quê? Ouais, je suis pas au courant de toutes on va dire, dans toutes les mesures faites par le gouvernement, de toutes les lois qu'ils ont mis en accord, mais une que ça m'a bien tapé, oui. comme on dit en français. Tu peux dire ça m'a, comment je peux dire ça en français? Me chamou a atenção, se quer dizer isso, E uma reforma me chamou mais a atenção, É isso que você quer dizer? Ouais, exatamente. Cette réforme... Agora, na verdade, eu tô um branco aí. Deixa eu pensar. Que chama mais atenção. Que bateu mais forte. Sim. Qual é? Et c'est pour comment on dit ça, pour la retraite. Oui. Pour la retraite, c'est ça qu'il faut absolument changer. Tu penses qu'il faut changer? Oui. C'est nécessaire? Absolument. Ok. Outro assunto. Então ele acabou de dizer je ne suis pas d'accord. O afirmativo seria assim: je suis d'accord. Talvez ele não vai concordar de novo. A minha pergunta agora é: o que você acha da decisão? Eu vou ficar neutro, mas da decisão do Trump de construire esse muro lá entre os Estados Unidos e no México. Le mur entre les États-Unis et le Mexique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne suis pas d'accord non plus. Ok.
Tu penses qu'il y aurait un plan B éventuellement pour contrôler l'immigration? Le mur, c'est radical, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une autre solution moins radicale? Je pense pas non plus. C'est quelque chose de très complexe. Ok. L'immigration dans un pays, ça va exister toujours Mhm. des pics. Ok. E vou explicar pelo povo aqui? Je suis pas d'accord avec mieux. Ok, vou explicar rapidinho o que você falou pelo povo. Ele falou que a imigração em qualquer país é um negócio complexo aqui e que muro ou não é uma situação difícil. É isso, hein? Ele não concorda primeiro com o muro, mas ele fala que problema com a imigração sempre vai ter em qualquer país. Ok? Fabio, est-ce que tu as une question, un doute? En tout cas, nous, ici, au Bora Fala Francês, au Brésil, à São Paulo, on te remercie pour ton attention. Abraços, para a família aqui. Eu espero que você tenha gostado. Sim, claro, foi muito bom. Ok. Muito bom. Alors, obrigado a você por participar do programa. Pas de problème. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à vous.